Aleluia! Graça e a paz, igreja! Rapaz, o louvor hoje preparou o caminho, viu? Pregar assim fica fácil. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Queria que a igreja abrisse a Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Ficasse de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia, a igreja está bonita hoje. Atos, capítulo 1, a partir dos 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu amo minha sogra. Eu achei, mas eu amo minha sogra também, amém? Vamos lá, diz assim: tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, e os discípulos o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, observando Jesus subir, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, e lhes comunicaram: varãos galileus, por que contemplam as alturas? Esse Jesus, que do meio de vós foi levado ao céu, retornará da mesma maneira como viste subir. Feche teus olhos, curva tua cabeça, irmão. Eu quero orar por você nessa noite. Espírito Santo de Deus, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui na tua casa novamente, pregando a tua palavra. Como eu sempre gosto de falar, eu não acredito em acaso, eu acredito na tua vontade, e eu sei que está aqui hoje quem o Senhor reservou para estar aqui. Espírito Santo, a partir desse momento, começa a tocar no coração de cada pessoa. Nesse momento, Espírito Santo, começa a ajustar a vida de cada pessoa. Nesse momento, Espírito Santo, começa a convencer cada pessoa que está aqui do que eles precisam melhorar, aonde eles precisam crescer. E eu declaro, Espírito Santo, que será uma noite debaixo da tua glória, em nome de Jesus. Agora senta aí, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei você, irmão, mas eu já estou sentindo a unção aqui nessa noite, amém? E interessante é que eu sempre tenho uma preparação antes de ministrar. E hoje, quando eu fui fazer a palavra, virava para um lado, virava para o outro, e não conseguia sair nada. Eu disse, meu Deus. E eu fui orar mais, e eu queria pregar uma palavra, inclusive era um tema que já tinha preparado, que era sobre a grande tribulação e o ministério do anticristo. Uma palavra escatológica que eu queria trazer para cá, mas o Espírito Santo disse que não era o momento. E aí eu comecei a orar. E aí ele me deu uma palavra, porém, por incrível que pareça, hoje vai ser uma palavra curta, porque eu vim para cá hoje com uma missão especial do Espírito Santo. Todo profeta, né, ele é o representante de Deus, ele é o porta-voz de Deus. E Deus, ele pediu para entregar algo para a igreja nessa noite. Porém, a palavra vai ser pregada. E o tema dessa palavra, para quem gosta de anotar, é: chegou a hora. Profeta, não estou entendendo. Que hora chegou? Chegou a hora de vivermos a vontade que Deus tem para a nossa vida. Chegou a hora de começarmos a viver aquilo que nós fomos chamados para viver. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas todos nós aqui temos um propósito. A gente sabe o processo que acontece para uma mulher engravidar. E a gente sabe que a probabilidade de eu e você estarmos vivos, de eu e você termos chegado lá, era 0,0, um bocado de 0,1% de chance. Mas olha que interessante, estamos aqui. O diabo tentou nos impedir de chegar aqui. O diabo levantou situações para que não estivéssemos aqui. Mas estamos. Mas o interessante é que Deus, ele operou esse milagre, nós estamos aqui. Mas muitas vezes a gente passa ano, entra ano, e a gente não entra naquilo que Deus quer para a nossa vida. Eu estava escutando a música hoje à tarde, na minha casa, e essa música, ela dizia a letra: eu não quero que as coisas dessa terra virem mais do que as eternas. E o interessante é que isso tem acontecido na vida de muito cristão. Eles têm valorizado mais o emprego, eles têm valorizado mais um relacionamento, eles têm cuidado de qualquer outra coisa, mas aquilo que Deus tem para ele, aquilo que Deus está disposto a derramar na vida dele, ele vai negligenciando,
ele vai abrindo mão, ele vai deixando para quando dá. E o Espírito Santo, pode ter certeza, irmão, ele me trouxe aqui para um despertar nessa noite, amém? Vamos começar. Abre a tua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 5. Possa ser que não tenha acontecido assim com você, mas eu tenho certeza que Jesus, ele já lhe chamou de alguma forma. A igreja achou? E diz assim: e aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados. Se puder tirar o eco aqui da minha voz, agradeço. E todos os lados paravam para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou em um dos barcos, que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava ao povo. Assim que acabou, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai a rede novamente. E replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando na tua palavra, lançarei as redes novamente. E assim procederam e pegaram uma enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Posso ouvir um amém? Por esse motivo acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante do tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros, maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir desse momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. O interessante é que Lucas, ele foi bem direto em suas palavras. Ele fala: voltaram para a praia. E o que foi que eles fizeram depois? Renunciaram todas as coisas. Eu sempre ensino muito isso quando eu estou em célula, em reunião, que nós, como igreja, é normal admirarmos a vida de grandes homens de Deus. É normal a gente ver a unção do nosso apóstolo Nivaldo, a unção do nosso apóstolo Sérgio, pastor Will e muitos outros, e a gente admirar e desejar viver aquilo. Quem é que já desejou viver uma unção assim? Todos nós. Mas, irmão, eles pagaram um preço para obter essa unção que eles carregam. E certa vez eu estava orando e eu falei: Senhor, eu quero ter uma unção como essa. E o Espírito Santo falou: tudo bem, mas você está disposto a pagar o preço? E eu disse: estou. Eu não sabia o que eu estava dizendo, porém eu disse: estou. Aconteceram várias coisas, mas hoje eu estou aqui. Porém, eu estou dando esse exemplo porque eu quero que você entenda uma coisa: se você é o mesmo ministério, esqueça a sua vida de Cristo. Esqueça os seus planos, você tem que viver os planos de Cristo. Mas talvez você possa olhar e falar: mas profeta, o senhor não sabe quem eu sou. Profeta, o senhor não sabe o meu passado. Profeta, o senhor não sabe onde eu moro, como é minha família. Jesus, ele sabe, irmão, e te chamou da mesma forma. Ou você acha que os 12 apóstolos eram homens ricos, eram filhos dos sacerdotes, eram de família real? Não. Jesus chamou homens normais, porque Jesus não viu o exterior, Jesus olhou o coração. Jesus olhou o potencial daqueles homens. Talvez você possa falar: mas profeta, como é que eu vou pregar assim, se eu nem terminei a escola, se eu nem terminei os estudos? Irmão, o Deus que te chama é o Deus que te capacita. E Ele não vai te deixar na mão, irmão. A partir do momento que você fala sim para aquilo que Deus tem para você, Ele vai te dar as ferramentas para você realizar a tarefa. Ah, profeta, mas eu falhei. Amém. Você tem um Deus que está disposto a te perdoar. Ah, profeta, mas eu errei hoje. Ele está disposto a te perdoar mesmo assim.
Mas o que Jesus quer, irmã, é que você reconheça que Ele tem algo para você. E quando a gente reconhece, irmão, a gente não fica parado. A gente vive aquilo que Ele tem para nós. E de repente, Jesus chega em 4 pescadores que nunca viram Ele e fala assim: olha, para o que tu está fazendo aí, me segue. Parece loucura. Irmão, entenda. Quando você começa a entrar, quando você começa a viver aquilo que Deus tem para você, para as pessoas lá fora vai ser loucura. Mas é por isso que a palavra fala que Ele chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ah, profeta, mas eu não sei. Não tem problema, irmão. Jesus, Ele é o nosso professor. Ele é o nosso mestre. Ninguém nasce sabendo. Você vai ter a dedicação para aprender. E Ele vai te ensinar. Ah, profeta, mas lá na minha equipe tem muitos homens e mulheres de Deus que pregam melhor do que eu, que levam as pessoas para a célula do que eu. Não importa, irmão. Deus chamou você do mesmo jeito. Talvez possa não ser para ministrar, talvez não seja para um dom ministerial, mas você se encaixa no reino de Deus. Amém? Independente daquilo que Deus Ele te chamou para fazer, você vai se encaixar perfeitamente. Eu sempre gosto de dar um exemplo do diaconato, porque infelizmente, não aqui na nossa igreja, amém? Mas em igreja da fora, é um corpo, é um grupo que não tem a valorização que deveria ter das pessoas. Mas você vai concordar comigo que quando a gente chegou, a igreja estava limpa, as cadeiras estavam arrumadas, não é verdade? Pode ter certeza, irmão, eu e você não vimos eles chegarem cedo, varrer, arrumar, mas Deus Ele viu. Eu e você não estávamos aqui, mas Jesus Ele estava aqui, vendo tudo. Talvez, irmão, estou sendo guiado para falar isso agora. Talvez o trabalho que você desempenhe na sua igreja, na sua célula, as pessoas não veem, não dê credibilidade. Não tem problema. A pessoa que vai te recompensar está vendo e anotando tudo. Esses dias eu vi um vídeo na internet e eu fiquei impactado. Esse homem, ele era ateu e ele não queria nada com Deus. E ele teve uma doença degenerativa e ele teve aquela situação de quase morte. Passou dias em coma. E ele fala que foi levado em espírito para um lugar que parecia ser um inferno. E de repente ele clama: esse Senhor, me ajuda, me perdoa. E de repente ele fala que é transportado daquele lugar para um local que parecia o céu. E ele fala que era muito lindo. E de repente ele foi conduzido a uma sala onde Jesus estava sentado numa mesa. E atrás de Jesus tinha como se fosse uma biblioteca, uma galeria de livros. E aquele homem, ele conta que os livros, cada um representava uma pessoa. E a quantidade de páginas era a quantidade dos feitos que as pessoas tinham feito na terra. E ele disse que Jesus pegou dele e ele disse que ficou com vergonha. Porque quando Jesus pegou dele parecia um cardápio, só tinha uma folha. Mas ele disse que, em visão, ele disse: Senhor, se o Senhor me der mais uma chance, eu prometo que para o Senhor abrir o meu livro, o Senhor vai ter que pegar uma empilhadeira, porque eu não vou parar de trabalhar. E ele fala que naquele momento ele acordou na cama do hospital sem entender, e até hoje esse homem, ele prega e vive a palavra. Ou seja, esse homem, ele teve uma chance, e através dessa visão ele trouxe um aviso, reforçando a ideia que Jesus falou para Pedro: Pedro, não se preocupa, porque quando o Filho do Homem descer do céu, ele recompensará cada um mediante suas obras. Então nunca pense nisso, irmão. Ah, eu estou cansado. Ah, está difícil. A recompensa virá. Só que Pedro, como eu falei da outra vez que eu ministrei aqui, Pedro era um pouco agoniado. Ele não gostava de esperar. E ele perguntou: mestre, eu deixei tudo que eu tinha. Eu deixei minha casa, eu deixei minha família, eu deixei meu emprego para te seguir. Aí ele já inclui os outros. O que nós vamos ganhar em troca? Qual foi a resposta de Jesus? Aqui na terra, Pedro, é 100 vezes mais, fora a vida eterna. É por isso, irmão, eu sempre bato nessa tecla. É importante você fazer uma faculdade? Sim. É importante você ter o seu trabalho? Sim. É importante você ter uma família? Com toda certeza. Mas isso não pode estar acima de Deus na nossa vida. Mas o que é que acontece? As pessoas, elas têm colocado tudo isso acima de Deus e querem viver uma vida sobrenatural. Mas entenda,
para ter resultados sobrenaturais, temos que ter buscas sobrenaturais. Para você amar, para você se alegrar com os resultados, você tem que amar o processo. Aí eu te pergunto, como é que está o teu processo? Profeta, meu sonho é ser uma pastora. Como é que está a sua célula? Como é que está o seu discípulo? Você tem cuidado dele? Você tem ajudado ele? Quanto tempo você tem aberto mão de estar na sua casa, estar com a sua família, para estar com seus discípulos, ensinando, pregando? Entenda, tudo isso é chamado, tudo isso é ministério. Eu estou dando exemplos, mas eu quero dizer uma coisa: para você viver o sobrenatural de Deus, você tem que abrir mão de tudo aquilo que te atrapalha. Às vezes é um emprego, às vezes são pessoas, às vezes são locais. Mas quem vai dizer o quão você vai ser usado por Deus é você mesmo. E eu vou dar a resposta: vai ser o quanto você está disposto a abrir mão. O quanto você está disposto a mergulhar. Quanto mais você mergulhar, mais de Deus você vai ter. Só que eu sempre falo isso, o pessoal lá da Jaguarana, sempre que eu ministro, pessoal, veja só, a gente está chegando no tempo que o avivamento vai acontecer. A gente está chegando no tempo de pessoas serem levantadas. Mas se vocês não estiverem preparados, se vocês não estiverem prontos, vocês vão ver a glória de Deus na vida do irmão e vocês vão ficar só olhando. Porque entenda, a salvação, ela é de graça. Jesus, ele morreu e ressuscitou para que a gente fosse para o céu, de graça, amém? Mas para chegar lá, a gente tem que pagar um preço. E eu vou falar um pouquinho sobre alguns homens que abriram mão de tudo para seguir a Jesus. Abra a tua Bíblia aí em Gênesis. O Espírito Santo me mostrou hoje, quando eu estava preparando a palavra, só as causas impossíveis. Porque ele falou para mim que ia ter pessoas aqui que ia falar: não, profeta, o senhor não me conhece, o senhor não sabe o meu passado, o senhor não sabe o que eu já fiz. Deus, ele sabe, irmão, e ele te chamou da mesma forma. Gênesis capítulo 12, a partir do 1, vou ler por conta das horas, que diz assim: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te até a terra que eu te indicarei, e eu farei de ti um grande povo, e te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por teu intermédio eu abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Posso ouvir um amém? Então partiu Abraão, como orientou o Senhor, e Ló, seu sobrinho, o acompanhou. Só até aí. Irmão, tem uma pequena semelhança dessa passagem com a de Lucas que eu li. Ambos, quando foram chamados, a resposta foi na hora. Largaram tudo que tinha e foram na hora. Mas o interessante é que hoje em dia, quando o nosso líder, quando o líder começa a puxar, quando o pastor começa a cobrar, quando o pai vai fazer uma escola de levamento, uma escola de ministro, não dá, não meu tempo, não a minha vida. Irmão, quando você se converteu, você aceitou a quem? Eu vou perguntar de novo, porque eu acho que ninguém entendeu. Quando você se converteu, você aceitou a quem? Então a sua vida é dele. A sua vida não é mais sua, a não ser que você queira ser o seu dono. Mas a gente sabe, como eu sempre ensino, que o muro tem dono, né? Então é melhor a gente não ficar em cima dele. Mas se você aceitou Jesus, a sua vida é dele, meu irmão. E olha para o teu irmão que está ao teu lado, essa pessoa bonita, linda, elegante, fala assim para ela: e chegou a hora de vivermos intensamente. Sabe, irmão, o avivamento é algo incrível. E eu, como um profeta, eu admiro demais o avivamento. Porque o avivamento é trazer vida aonde não tem. Eu gosto muito daquela música que tocou a terceira onda. Porque a primeira onda, para quem não sabe, foi quando Jesus ele veio aqui na terra. A palavra fala, estava João Batista, eu vou ler daqui a pouco, batizando no Jordão, e Jesus chega, e a palavra fala que João para e fala: está diante de nós o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, a qual não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E quando Jesus chega, a palavra fala que João reluta, falando: mestre, eu tenho que ser batizado pelo Senhor.
E Jesus, com sua grande humildade, se submete e é batizado por João Batista. E a palavra fala que naquele momento ouviu-se uma voz no céu, e o céu se abriu, que dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E naquele momento o Espírito Santo, em formato de pomba, pousou sobre a vida de Jesus, e se inicia o ministério de Cristo. E dias depois, João pede para os discípulos perguntar ao mestre se era ele mesmo, ou se ele iria enviar outro. E o interessante é a resposta de Jesus: diga a João o que vocês estão vendo. Os coxos andam, os cegos veem, demônios são expulsos, enfermos são curados, e aos pobres é anunciado as boas novas do Evangelho. Então Jesus, ele inicia a primeira onda de avivamento, que foi dada em continuidade pelos discípulos, porém não foi instantâneo, teve um tempo. Jesus foi levado ao céu, como eu falei. Eu sempre gosto de abrir e de iniciar minhas ministrações com essa passagem, porque a gente tem que lembrar de uma coisa: ele vai voltar. E aí, Atos 2, logo depois a palavra fala que estavam os discípulos ali reunidos, e eles tiveram a bênção de que naquele dia, na festa de Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles começaram a orar em outras línguas. A palavra fala que línguas repartidas de fogo pousaram sobre eles, e eles começaram a orar, e Pedro sai cheio do Espírito, e em sua primeira manifestação, 3.000 almas se converteram para Cristo. Isso é avivamento, é a gente levar Jesus para quem não tem. Se engana quem pensa que um avivamento ele só pode ser promovido por um profeta, por um apóstolo. Essa missão foi dada à igreja. Se Cristo tiver, pode ter avivamento. Porém, foi como eu falei, queremos a unção, queremos andar na unção, mas muitos não estão dispostos a pagar o preço para obtê-la. Mas hoje chegou uma noite de chamas serem acendidas. Hoje é uma noite, o Espírito Santo falou para mim, hoje é uma noite de chamados sendo reativados. Hoje é uma noite de pessoas mergulhando cada vez mais na presença de Deus. Ei, irmão, a gente não pode se prender apenas no que foi profetizado. A gente tem que colocar em prática na nossa vida as profecias. Só que a música fala da terceira onda. Ela ainda não aconteceu, mas daqui a pouco eu vou adentrar nela e vou explicar. Abre a tua Bíblia aí em Êxodo. Eu estou sendo bem rápido, porque, como eu falei, eu vim para cá hoje com a missão do Espírito Santo. Irmão, você não tem noção, o Espírito Santo ele não me deixou dormir à noite. Acordei com olheira para orar, porque ele estava me falando o que ele ia fazer na vida de cada pessoa aqui nessa noite. Êxodo capítulo 3, vou falar a vida de um homem que ele abriu mão de tudo para seguir a Cristo. Eu citei Abraão porque era uma causa impossível. Abraão não podia ter filho. E da mesma forma que as pessoas podem dizer que é impossível para você, Deus está dizendo, tem jeito. Deus está dizendo, tem solução. Vamos lá. A partir do 3:1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte do Senhor. Ali o anjo se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida. E então pensou, que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto e contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele se aproximou, e Deus o chamou por meio da sarça, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E ele respondeu o que, igreja? Guarda essa palavra. Deus continuou a dizer, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás pisando é uma terra santa. Disse mais, eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para o Senhor. Disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo, desci do céu para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Só até aí. Mais uma situação extremamente inesperada. Moisés estava lá, cuidando do seu
fazendo o seu ofício. Eita, irmão, muito obrigado, meu amado. Que Deus lhe abençoe, viu? Eita glória. Vamos lá. E aí, estava Moisés. Moisés estava fazendo o quê, irmãos? Apacentando as ovelhas, mas eu quero ouvir vocês falar. Moisés estava fazendo o quê? Ele estava apacentando as ovelhas. Que interessante. Me lembra muito a história de Davi, apacentando as ovelhas. O mal do ser humano, irmão, é querer já começar grande. Mas com Deus não é assim não, viu? Se você não for fiel no pouco em que você está, o muito não vai vir de maneira alguma. E naquela época era um trabalho que o povo não gostava muito, mas estava Moisés cuidando das ovelhas. Ou seja, ele tinha um compromisso. E Deus o chamou. Mas entenda que para que Deus o chamasse, ele estava fazendo algo. Ele estava servindo em algo. Mas a missão que Deus chamou Moisés para fazer não era qualquer uma, era uma missão diferente. Olhe para o seu irmão e diga: para um chamado diferente, você tem que ter uma busca diferente. Para quem não sabe, Moisés ele foi o único hebreu da época. A gente sabe a história dele, que ele nasceu num período que as crianças estavam sendo mortas, e aí teve aquela história da manjedoura, e ele foi para onde? E o povo não leu Êxodo não, nem Filhos dos Mandamentos. Quando a mãe de Moisés botou o cestinho no rio, ele foi para onde? No palácio do faraó. Quem acertou aí, vou dar uma coxinha no final do culto. E aí o que aconteceu? A filha do faraó o acolheu, e ele cresceu como um príncipe. Veja que a preparação foi diferente. Ou seja, Deus ele não podia escolher um líder com a mentalidade de escravo. O líder tinha que ter a mentalidade de líder. E um líder, ele não é escravo, ele é livre. Então Moisés cresceu livre, Moisés cresceu como líder, porque Deus estava o preparando para o seu chamado. E da mesma forma, Deus ele está preparando você também. Talvez você pode perguntar: Senhor, é necessário passar por tudo isso? Entenda, Deus ele não prova ninguém. Quem nos prova são as situações que se levantam no meio do caminho. Mas eu garanto uma coisa: Deus ele está com você. Independente da situação que se levantar, independente do momento que o diabo se levantar, Deus ele está com você. E de repente, Deus ele coloca Moisés para liderar o povo. Sendo bem direto, Moisés liberta o povo. Mas veja como a preparação é importante. Eram escravos, não sabiam ler, não sabiam escrever. Quem ensinou eles a fazer tudo isso? Moisés. Iam precisar tomar a terra à força, porque quem estava lá não ia sair. Quem ensinou eles a lutar? Moisés. Então veja que para sermos diferentes, temos que ter uma busca diferente. Não dá para você almejar um grande chamado de Deus e não se preparar para ele. Não dá para você almejar um grande chamado de Deus e viver de todo jeito. Porque quando a responsabilidade chegar, você tem que estar pronto. Da mesma forma, eu não vou ler por conta das horas. Josué. Deus ele chama Josué, diz: Josué, meu servo Moisés não está mais entre vocês. E agora eu vou precisar que você pegue o povo e faça o povo herdar a terra que eu jurei dar a seus pais. Mas o interessante, para mais uma prova, eu escolhi Josué de novo, sabe por quê? Para mostrar que Deus ele não olha a família, para mostrar que Deus ele não olha a condição financeira, e sim o potencial que há dentro de mim e de você. Se a gente for ler como Moisés dividiu, organizou as tribos lá em Números e Êxodo, tinham os chefes de tribo, tinham os líderes de tribo, tinham os governadores da tribo, tinham os sacerdotes, tinham os levitas, pessoas com alto escalão no reino de Israel. Mas Deus escolhe o servo do líder para ser o líder. Interessante. Tinha tantas pessoas mais qualificadas, mas Deus pegou aquele que estava perto o tempo todo. Irmão, quer andar na unção? Quer ser cheio da unção? Ande perto de quem é cheio da unção. Discípulos, cole com seu líder. Discípulos, ande com seu líder.
Se você é um discípulo, alguns vão lembrar dessa pergunta, ande com seu líder. Aonde Moisés ia, Josué estava lá. Aonde Moisés ia, Josué estava lá. A missão que Moisés falava, Josué era o primeiro. Epa, conta comigo, estou aqui. Se a gente for pegar na passagem que Moisés separa os 12 espias, um representando cada tribo, a palavra fala que ele chama 10 líderes tribais e Caleb e Josué. Por quê? Caleb e Josué não eram líderes da tribo, mas eles eram tão fiéis, eles eram tão aplicados, eles eram tão fervorosos, eles eram tão submissos, que é impossível o líder não lembrar de um discípulo assim. Então foram os primeiros, Josué e Caleb. Chegaram todos com relatórios desfavoráveis. Josué e Caleb são gigantes, mas a gente vai derrubar. Ah, vai ser difícil, tem problema não. Deus, Ele está conosco que a gente vai vencer. E tudo aquilo Deus, viu. O povo foi barrado. Quem tinha de 20 anos para cima não entrou na terra prometida porque blasfemou. Josué e Caleb foram os únicos. Mas sabe por quê, irmão? Porque o povo que saiu do Egito tinha uma mentalidade de escravo. Mas quem nasceu no deserto já nasceu como livre, então tinha uma mentalidade diferente. Porém, Josué e Caleb venceram essa mentalidade. Você não pode ser um ministro, você não pode almejar algo de Deus se você ainda tem a mentalidade do mundo. Mude. Mude seu comportamento, mude suas atitudes, mude suas vestes. Ah, profeta, mas eu tenho que... Quem olha, Deus ele olha o coração, mas as pessoas olham o exterior. Ah, mas quem nos leva para o céu é Deus? Sim, Deus ele nos leva para o céu. Mas quem a gente tem que evangelizar são as pessoas. E elas precisam ver Jesus em nós. Então se você quer ser um ministro, mude. Então se você quer viver algo de Deus, mude. Principalmente aqui, a sua mentalidade. Mas o interessante é que, irmão, o que o diabo martelou a mente de Josué não foi brincadeira. Porque como ele foi com os espias, ele viu a bronca que ele ia enfrentar. E Deus sabia que ia ser uma missão difícil. Mas Deus ele prometeu. Josué, guarda isso. Se você for fiel à minha palavra, meditar nela de dia e de noite, e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, você vai ter sucesso em todas as suas realizações. Meu amado, isso foi falado para Josué, mas eu estou falando para você. Se você não se desviar do caminho do Senhor, você vai ter sucesso em todas as suas realizações. E aconteceu que Josué cumpriu à risca tudo que o Senhor mandou. E o interessante é que ele não se preocupou com promoção. Irmão, antes da promoção vir, a promoção de Deus, você primeiro tem que ser fiel quando ninguém está vendo. Porque Deus ele falou com Josué no capítulo 1, mas só falou para o povo no 3. Teve um período aí, eu não sei quanto tempo foi, mas teve um período. Mas eu tenho certeza que Josué se manteve firme. O que aconteceu? Josué 3,7. E a palavra fala que Deus se manifesta ao povo de Israel e fala: Josué, hoje, diante de toda a congregação, eu vou mostrar para esse povo que da mesma forma que eu estava com Moisés, eu estou contigo. E a palavra fala que Josué tocou no Rio Jordão e o Rio Jordão se abriu. E eles entraram em Canaã aos pés enxutos. Ei! Sem secreto, sem buscar Jesus no secreto, não vai ter honra diante dos homens não, viu, irmão? Você que busca honra, esqueça, a honra é de Deus. Eu fico feliz, mas uma pessoa falou: profeta, eu estou com expectativa na sua pregação. Eu disse: meu amado, não coloque não, porque você pode se frustrar. Mas coloque sua expectativa no que Deus vai fazer, que eu tenho certeza que as suas expectativas vão ser superadas. Esse é o segredo, irmão. Se é um segredo que a gente pode ter, o do meu ministério é esse. Eu reconheço que sem o Espírito Santo eu não sou nada. Eu disse a Késia, antes de subir: meu Deus, não sei o que é isso não. Toda vez que eu estou perto de pregar, dá um friozinho na barriga. Parece até que eu não sei o que eu vou fazer ali. Mas sabe o que é esse friozinho na barriga, irmão? Se a presença sair, não sai nada. Se a presença sair, só vai ter uma pessoa bem vestida aqui falando no microfone, mas não vai acontecer nada. Que eu entendi: Senhor, eu faço o que for preciso para ter a tua presença. Senhor, não me deixe sair da minha casa se não for com a tua presença.
E pode ter certeza, irmão, se a presença de Deus estiver, o diabo vai se levantar, vai perder. As pessoas vão se levantar, vão cair. Sabe por quê? Porque me digam qual foi uma batalha que o nosso Deus perdeu? Nenhuma. Profeta, estão falando mal de mim, estão me perseguindo. É o preço do chamado. Geralmente acontece isso. Quando a pessoa começa a se destacar, quem não conseguiu começa a jogar pedra, fala mal. Não rebata, trate bem, finja que nada aconteceu. Sabe por quê, irmão? Você tem um advogado chamado Jesus, que ele cuida de todas as tuas causas. Quem lembra o encontro que Paulo teve com Jesus? Paulo estava perseguindo quem? Vou perguntar de novo. Paulo estava perseguindo quem? Os cristãos da igreja. De repente chega Jesus. Ei, por que você me persegue? Paulo tomou um susto. Quem é o Senhor? Nunca lhe vi. Ele falou, eu sou Jesus a quem você persegue. Guarde isso no seu coração, irmão. Quem te persegue, persegue a Cristo. E você que persegue algum cristão que estiver aqui, espero que não tenha, você não vai querer ser inimigo de Jesus não, viu, irmão? Só digo isso para você. Tá chegando no final. Amém. Abra aí em 1 Samuel, capítulo 3. Pense no homem que eu amo, irmão, que eu admiro a vida dele. Profeta Samuel. Eu sempre falo assim em minhas orações, Senhor, eu quero ser que nem Samuel e ter a unção de Elias. Estou pedindo muito, né? Vou mostrar aqui também, já mostrei que Deus escolhe os impossíveis, já mostrei que Deus escolhe aquele que honra, e vou mostrar agora que Deus ele não escolhe por idade. 1 Samuel 3:1, que diz assim, Samuel ainda era um menino, mas continuava a servir ao Senhor, sob a direção de Eli. Naquela época, raramente o Senhor falava com os servos, e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando debilitados, já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar, como de costume. Então Samuel dormia na tenda sagrada, veja isso, irmão, desde pequeno, servindo ao Senhor. Onde ficava a arca da aliança, veja, ele dormia onde estava a presença de Deus. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. E então o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel. E ele respondeu, eis-me aqui. Correu até onde Eli estava e perguntou, aqui estou, Senhor, chamaste-me? E Eli replicou, não te chamei, volta e deita-te. Versículo 6. Samuel novamente escutou, Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse, tu me chamaste, Senhor, estou aqui. Mas Eli falou, não te chamei, filho, volta e deita. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, e a palavra ainda não havia sido revelada para ele. E então o Senhor chamou a terceira vez, Samuel, Samuel. E ele se levantou e disse a Eli, eis-me aqui, me chamaste? E nesse momento Eli compreendeu que o Senhor estava chamando o menino e o orientou, vai deitar, e se te chamar novamente digas, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E assim Samuel foi deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como em outras vezes, Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino, fala, porque o teu servo te ouve. Então o Senhor se revelou a Samuel, eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo que prometi fazer à família dele. Portanto, eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre por causa dos graves pecados dos seus filhos, o qual eles têm plena consciência. Só até aí. Irmão, uma criança. Então, não tem isso de que você é muito velho. Deus chamou Abraão com 75 anos. Não tem isso de que tem pessoas melhor do que você, porque Deus chamou Josué, com muitos príncipes lá, Deus chamou Josué que era um servo. E não tem isso de que você é muito novo, porque Deus ele chamou uma criança. Mas todos têm algo em comum, incluindo agora o que eu falei sobre os discípulos lá atrás. Todos na mesma hora falaram, eis-me aqui, Senhor. Irmão, para quem não sabe, não teve homem como Samuel na antiga aliança. Ele não foi o maior. Jesus disse que foi João Batista. Mas, irmão, Samuel foi juiz, o último dos juízes, profeta e sacerdote. Mas começou como?
pequeno. Seja fiel onde você está. Seja fiel na posição que você está. Seja fiel com a missão que colocaram em suas mãos. Que quem vai te promover não é o teu líder. Quem vai te promover não é o apóstolo. Quem vai te promover é o Senhor Jesus. E geralmente, eu não compartilho muito as minhas anotações, porque são pessoais. Mas eu vou ler algo para vocês aqui que eu sei que vocês vão gostar. Quem lembra que eu falei sobre a terceira onda? Levanta a mão. Então vocês lembram. Quem está disposto a viver essa terceira onda? Sabe, quando eu estava na minha casa hoje, irmão, o Espírito Santo, eu vim com essa roupa, porque na visão que eu tive, eu estava com essa roupa. Aí, o Espírito Santo me mostrou um anjo segurando uma espécie de balde muito grande. E nós estávamos reunidos aqui hoje. E aquele anjo, ele virava como se fosse aquele balde. E um fogo vindo do céu descia sobre a igreja. A ponto de que quem estava aqui não conseguia ficar de pé. E quem estava aqui começava a sair pelos 4 cantos desse bairro, se espalhando pela cidade, se espalhando pela região, se espalhando por Paulista, se espalhando por Pernambuco, pregando a palavra. Sobreviver chamado, irmão. Eu não poderia estar falando isso para você se eu não colocasse isso na minha vida. Para quem não sabe, eu estou me formando agora no curso de Direito, graças a Deus. E eu tinha vários planos para mim. Mas infelizmente para mim, e felizmente também, nenhum deles batia com o plano do Senhor. E eu, como ministro, me vi na opção de escolher. Ou eu era um homem bem-sucedido, ou eu vivia na presença de Deus. Lembrando que você pode ser os dois, só que na minha vida não ia ter como. Eu sempre tive um sonho, eu sempre quis ser promotor. Sempre quis. E entrei na faculdade com esse desejo. E eu falei, mas Senhor, eu quero ser um promotor. Ele falou, mas eu te chamei para ser um profeta. Você nasceu para ser um profeta. Eu disse, mas Senhor, eu queria ter uma boa condição financeira, eu queria ser bem-sucedido. Ele disse, já viu na Bíblia ou em alguma história algum ministro meu faltar alguma coisa? Eu disse, jamais. Ele, lembre de Pedro, aqui na terra é 100 vezes mais, fora a vida eterna. Irmão, sendo bem direto, eu disse, Senhor, se é isso que o Senhor quer, eu vou viver. Estou concluindo o meu curso e ano que vem estou indo para Portugal. Sabe por quê? O Espírito Santo disse para mim, meu filho, eu derramei uma unção sobre a sua vida, mas não é para ficar no Brasil não. As pessoas lá fora estão precisando desse fogo. Eu disse, mas Senhor, minha igreja. Quer dizer, sabe quanto estou sofrendo, vou deixar meus meninos. Meus meninos! O Espírito Santo falou para mim, eles têm quem cuide deles. Mas lá fora eles precisam de você. E foi profetizado a terceira onda. E eu anotei com todo carinho, demorou, irmão, mas o Espírito Santo falou, escreva, vá, tenha paciência e fale para a minha igreja tudo isso hoje. Guarde com atenção a lista das profecias lançadas sobre o Brasil. Tem profecia de 200, 300 anos atrás, mas aí eu ia precisar de um livro. Então eu dei uma encurtada de mais ou menos 90 anos para cá. Primeira profecia, irmão, pega no espírito, 1912, Gunnar Wigg, em Chicago, profetizou que em uma cidade chamada Belém do Pará, cairá um poder de Deus que faria o último e mais poderoso despertar da terra. Não é aqui, mas é pertinho, amém? Mas agora é mais direto. 1935, William Barman, no Texas, profetizou que nas margens pobres da América do Sul surgiria um povo que se levantaria contra a imoralidade e que o Brasil levantaria uma grande bandeira em nome do Senhor na terra. Eu não sei você, mas eu estou incluído nessa profecia. 1936, aqui é o Tampa. Smith Wigglesworth, em Sydney, na Austrália, veja, do outro lado do mundo, profetizou que tinha apenas gotas de uns moveres de milagre na vida dele. Irmão, Smith Wigglesworth, além da unção, além da palavra, foi um homem que ressuscitou 25 mortos. Veja o que ele falou. Que
na sua vida tinha apenas gotas de um mover, porque o grande mover seria derramado no Brasil nas próximas décadas. E sabe o que o Espírito Santo disse para mim? Esse poder, para quem crê, vai começar a ser manifestado hoje. 1970, o irmão Kenneth Reagan profetizou que da mesma forma que o futebol do Brasil encantou o mundo, as nações seriam abaladas pelo grande despertar que o Senhor estava levantando no Brasil. Irmão, se você ficar frio, o problema é seu. Mas se eu tivesse aí no seu lugar, eu já estava correndo aqui ao redor. 1989, John Walker, lá em São Paulo, profetizou que o Brasil lançará jovens para o último grande avivamento, e a igreja brasileira dará vida aos mortos espirituais em toda a terra. 1995, Mike Cia, em Londrina, profetizou que a adoração, que o Rio do Leão irá fluir sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que fluiu na América do Norte. Irmão, para quem não sabe, os Estados Unidos foi o berço do avivamento. E ele disse que no Brasil vai ser 12 vezes mais. Eu não sei você, irmão, mas eu estou mergulhando todo dia para que isso se cumpra na minha vida. 1997, Brenda Kilpatrick disse que viu um anjo abanando a bandeira brasileira e trazendo uma esperança para os povos da América do Sul, e que o Brasil foi escolhido para levar o nome do Senhor nos últimos dias. No mesmo dia, na mesma ocasião, o seu marido, John Kilpatrick, disse que o espírito da profecia seria abundante no Brasil e que seus jovens falarão em nome do Senhor e farão milagres poderosos sobre toda a terra. Eu não sei vocês, irmão, mas eu vou viver tudo isso. Ainda em 97, a pregadora Vanice Williams profetizou que o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, trazendo o país para um lugar de paz e prosperidade, e que Deus direcionaria o Brasil como pão para alimentar o mundo. Eu não sei você, irmão, mas tem pessoas lá fora que precisam da unção que Deus derramou na sua vida. Tem mais, amém? 2004, Dave Robson, esse eu conheço, em São Paulo, profetizou que o Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poder fluir do Espírito que despertará os mortos espirituais. Ainda em 2004, esse foi no avivamento de Toronto, Stacey Campbell falou que o principado da corrupção e da pobreza seria arrancado do Brasil, e que uma unção de justiça iria elevar o Brasil ao primeiro mundo, levando um grande avivamento sobre a terra. Tem mais, foi muito. Esse aqui também é unção. Quem conhece Benny Hinn? Benny Hinn, na cidade de Manaus, profetizou que o Espírito do Senhor trouxe ele para o Brasil para repartir o poder que ele tinha com a nova geração que estava nascendo, geração de líderes que iriam avançar sobre toda a terra com poder e glória. Ainda em 2005, Martin Scott, no Rio de Janeiro, profetizou que o Brasil levantaria uma grande quantidade de profetas que trarão luz para as nações. Irmão, imagina eu escutando isso, vendo isso, depois do que o Senhor tinha falado comigo, só fazia chorar na minha casa. 2006, Grant Cooker, em Curitiba, profetizou que os vilarejos do Brasil, veja, que sairá dos vilarejos do Brasil homens sem grife, mas que iriam abalar as estruturas do sistema e sairiam do Brasil para as nações. Ainda em 2006, John Arnold, também em Toronto, profetizou que o Brasil lançará sementes para o mundo, fluindo através da adoração, para queimar todo senso de injustiça. Quem aqui está se identificando, irmão? Eu não sei você, mas eu estou contando os dias para ir embora. Saudade eu vou sentir, saudade eu vou ficar, mas eu não quero perder isso. Como eu disse, se você não estiver pronto, você vai ver o seu irmão fazer e você vai ficar só olhando, mas Deus chamou você para fazer. Tem mais, amém? Andrew McDonald, em 2006, profetizou que o Brasil será líder de avivamento por toda a Europa, e não só até a Europa, mas em Jerusalém.
Ei, você tem noção disso? Deus vai levantar brasileiros para pregar para o seu povo em Israel. Que honra! Em 2011, a profetisa Cindy Jacobs profetizou que Deus estava dando ao Brasil uma segunda chance e abrindo uma nova janela, e que uma geração de João Batista seria levantada em breve para preparar a volta de Cristo. Fica de pé, irmão. Faltam 2 para encerrar. Em 2013, o pastor Cris, na África do Sul, o apóstolo Nivaldo estava lá, peguei com ele, o apóstolo foi a minha fonte, profetizou que será do Brasil o avivamento que levantará a última geração, e ministros sairiam do Brasil para incendiar a terra. E por último, mas não menos importante, eu guardei o que tinha mais unção para o final. O evangelista Billy Graham estava em um evento em qual tinha todas as bandeiras da terra. E eu vou ler o fato. E ele orou por todas as bandeiras, porém, quando chegou na frente da bandeira do Brasil, ele parou e ficou olhando com um olhar de surpreso. E quando perguntado por que ficou daquela forma, ele respondeu que foi levado em espírito ao Brasil. E Deus lhe disse: será dessa nação que virá o último avivamento que se espalhará pelo mundo. E quem está disposto a participar desse avivamento, vem até aqui na frente que eu quero orar por você.